Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Gutmann e seja bem-vindo ao canal Politiza. Esse aqui vai ser um canal sobre educação política. A gente sabe que hoje em dia no Brasil você não tem educação política nas escolas. Muitas vezes as pessoas saem do ensino médio, do ensino fundamental, sem saber, por exemplo, o que é uma Constituição. Talvez até saiba o que é uma Constituição, mas não saiba quais são os mecanismos de aplicação dessa Constituição, o que é o STF, qual a diferença entre um deputado e um senador. O objetivo aqui é te dar o conhecimento prático de política brasileira. De falar sobre os partidos, sobre as ideologias, o que é esquerda, o que é direita, se esquerda e direita realmente existem. E eu espero que você goste do canal. Eu não vou tentar te convencer a ser de esquerda, ou ser de direita, ou ser de centro, ou ser de qualquer opinião política. O objetivo do canal é criar um ambiente que todos possam se sentir confortáveis em aprender sobre política e formar a sua opinião. E nesse primeiro vídeo eu vou desmistificar ideias que muitas vezes a gente acha que são tão óbvias, mas que estão erradas. Então vamos ao primeiro mito. Esse é um mito muito conceitual e muitas pessoas às vezes não pensam isso, mas na prática agem como se ele fosse verdade. Mito número 1. Política é apenas o que aparece na seção política do jornal. Muitos jornais falam de política como se fosse sinônimo de governo, estado ou políticas governamentais. Só que a política está muito além dessas esferas. Você pode ter política em vários lugares da sua vida sem você se tocar que é política. Por exemplo, quando uma firma quer que os seus funcionários comuniquem mais e tenham mais integração entre si, ela pode tirar as paredes do escritório. Isso é uma política comum de empresas e não deixa de ser uma política. Ou, por exemplo, quando os pais de um filho de 13 anos decidem que ele não pode, de forma alguma, chegar em casa depois da meia-noite e que, se isso acontecer, ele vai ficar um mês sem videogame. Isso também é uma política. Então, nesse canal, a gente vai definir política da seguinte forma. Política é o objetivo de uma pessoa, uma entidade, buscar influenciar uma outra pessoa ou entidade. No caso dos pais, eles estão tentando influenciar o filho adotando a sua política, assim como a empresa está querendo influenciar o comportamento dos seus funcionários adotando essa política. Então a gente chega à conclusão de que política depende de uma influência. Qualquer situação onde uma pessoa está querendo influenciar a outra pode ser considerada uma situação política. Um sociólogo chamado Max Weber definiu 4 principais formas de influência entre indivíduos. Essas formas podem ser poder financeiro, carisma, status ou violência. Mas aí então alguém pode me perguntar: ô Gabriel, então tudo é político? Aí a gente chega no mito 2. Mito 2. Tudo, absolutamente tudo é político. E essa aí é uma armadilha que muita gente cai. Até porque se você diz que tudo é política, como é que você, em primeiro lugar, pode usar a palavra política? Quando você vai deitar, assistir uma série, alguma coisa assim, você não necessariamente está querendo influenciar ninguém. E a série não necessariamente está querendo te influenciar conscientemente. Mas que ela possa influenciar em algumas coisas do seu comportamento, ela não tem a intenção de fazer isso. Ela tem a intenção apenas de te entreter. Então isso não seria por si só um ato político. Mas aí, por exemplo, chega a sua irmã, que passou a tarde na escola e que também quer usar o tablet. Afinal, vocês dois compartilham ele. Ela argumenta que você utilizou o tablet a tarde toda e que ela precisa fazer uma pesquisa na escola. Nesse momento, vocês estão fazendo política, porque a sua irmã está utilizando uma narrativa dela para te convencer de algo. Então não seria correto dizer que tudo é político, e sim que tudo está sujeito a sofrer influência política. E também é impossível que tudo, ao mesmo tempo, sofra influência política. O seu silêncio é sempre político. Muitas vezes, para te convencer a se engajar politicamente ou ter uma posição sobre um determinado tema, muitas pessoas acabam dizendo que o silêncio, na verdade, é uma posição de conivência ou de alienação com a realidade. O silêncio é uma posição política da pessoa. Mas não é possível dizer isso porque existem vários motivos pelos quais uma pessoa pode ficar em silêncio. E esses motivos podem ser políticos ou não. Em alguns casos, uma pessoa não conhece totalmente sobre um determinado tema e possui uma rotina muito cheia, já precisa trabalhar 12 horas por dia, quer usar o seu tempo livre para assistir um jogo de futebol, conversar com os amigos, e não se pode culpar essa pessoa. Nesse caso, o silêncio seria apenas um reflexo da personalidade do indivíduo, não uma opção política. Em outros casos, a pessoa tem informação e opinião, mas decide não expor ela por medo de perder amizades, brigar com a família,
porque ela ocupa ou almeja ocupar uma posição que exija neutralidade por parte dela, ou talvez porque infelizmente sofre algum tipo de perseguição. Nesse caso, é possível dizer que o silêncio é de fato político. Ou seja, existem casos que o silêncio é apenas um reflexo da personalidade da pessoa, e existem outros casos que o silêncio é uma estratégia política da pessoa. Mito número 4. Quem é de centro ou em cima do muro não produz mudança política. Quando uma pessoa ou um ator político não possui uma opinião completamente formada, ou possui uma opinião formada, mas com várias ponderações, muitas vezes se diz que essa pessoa é em cima do muro. E com a polarização, muita gente se irrita com essas pessoas por não tomar um lado em uma discussão ou ser muito flexível com ideias diferentes. Mas em muitos casos, uma pessoa em cima do muro não tem dúvida sobre seus valores, e sim como priorizá-los em um contexto específico. Por exemplo, na discussão sobre descriminalização do aborto, você pode ou priorizar a vida da criança que está dentro da barriga da mãe ou o direito de escolha da mãe. Para duas pessoas, a vida desde a concepção e o direito de escolha da mãe são valores muito importantes, mas nessa situação é preciso priorizar um para ter uma opinião formada. Ou seja, para essas pessoas em cima do muro, justamente porque elas têm valores fixos e fortalecidos, é melhor manter uma opinião coerente com seus valores do que seguir a opinião de outro influenciador ou outra pessoa que talvez não esteja completamente alinhada com seus valores. Um dos maiores exemplos históricos de como essa afirmação está errada é o caso do líder indiano Mahatma Gandhi, que liderou a independência indiana mantendo seus valores de não agressão, gerando um forte impacto político para um país que hoje tem mais de 1 bilhão de pessoas. Mito número 5. A política tem muitos extremistas. Em muitos casos, as redes sociais fazem as pessoas aparentarem ter uma opinião mais radical do que elas realmente têm. O que acontece é que muitas vezes as pessoas têm um valor que não é tão radical e muitos influenciadores fazem essas pessoas equivocadamente associar um valor que ela tem que não seja tão radical com uma opinião radical. E uma pessoa que é de fato extremista, ela possui valores extremistas. Ela pode acabar defendendo uma atitude violenta, não por realmente concordar com a atitude violenta, mas sim por acabar sendo influenciado por pessoas que concordam. Então não tem tanta gente extremista assim. O que está acontecendo é que as pessoas extremistas estão ganhando mais poder nas redes sociais. Mito número 6. Radicalismo e extremismo são a mesma coisa. Ué, mas não são? Muita gente utiliza os termos radical e extremista como intercambiáveis. As pessoas têm um valor que não é tão radical, ou seja, como se fossem sinônimos entre si. Num texto, ao invés de você escrever extremista para não repetir, você põe radical no lugar. O que essas pessoas às vezes não percebem é que radicalismo pode ser uma coisa completamente de extremismo em alguns casos. Bom, vamos lá. Primeiro falando do extremismo. As pessoas extremistas têm em sua visão política a defesa de meios extremos de influência de uma pessoa sobre as outras, como a violência e a discriminação. Os radicais não são necessariamente a favor desses métodos, mas sim a favor de mudanças profundas na sociedade e veem os problemas atuais como sintomas de coisas menos visíveis. No século XIX, por exemplo, a abolição da escravidão era considerada uma ideia radical. Então muitas vezes a imprensa e os adversários políticos se referiam aos abolicionistas como radicais. Mito número 7. Esquerda e direita. Os termos esquerda e direita surgiram na Revolução Francesa, quando os jacobinos, os mais radicais, sentavam à esquerda do parlamento, enquanto os girondinos, mais moderados, sentavam à direita. Só que de lá para cá, os significados dos termos mudaram, que não mudaram da mesma maneira nos diferentes lugares do mundo. Então, o que pode ser considerado de esquerda aqui no Brasil pode ser considerado de direita na China, ou vice-versa. E a divisão esquerda ou direita não considera a diversidade de opiniões que podem ter entre as duas. Como você pode diferenciar em uma reta esquerda-direita uma pessoa que defende uma política econômica de esquerda e uma social de direita, ou vice-versa? E é para isso que foi criado o compasso político, que é uma forma imperfeita, mas um pouco menos imprecisa de representar as opiniões políticas das pessoas. Nesse compasso você tem 4 quadrantes: autoritário de esquerda, autoritário de direita, liberal de esquerda e liberal de direita. Mito número 8 e o mais importante de todos. Calma aí. Antes de ver o último mito, não se esqueça de se inscrever no canal. O botão tá aqui embaixo e você pode apertar no sininho para receber as notificações mais rápido. E também não se esqueça de dar aquele joinha se você gostou do vídeo, que ele ajuda a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Mito número 8 e o mais importante de todos. Você pode falar de política sem ter nenhum viés ideológico.
Muita gente se diz isenta e capaz de falar sobre política de uma forma completamente objetiva. E realmente, em tempos de polarização, fica muito nítida a diferença entre discursos preocupados em narrar os fatos e discursos preocupados em reforçar opiniões. O que acontece é que mesmo que você busque falar sobre política apenas baseado em fatos, além do que você fala, é preciso ver o que você não fala. E é impossível que você fale de fatos sem ter uma seleção, porque ninguém sabe de tudo. E a sua seleção, ou os critérios que você vai fazer a seleção, ou os critérios que você vai avaliar, os critérios que vão fazer a sua seleção, enfim, você entendeu, sempre vai ter algum pingo de importância às suas experiências pessoais e seus valores. Então é impossível que uma pessoa faça uma análise sobre um determinado tema ou que o governo tome uma decisão completamente sem viés ideológico. Isso não existe e não tem como existir. O que é possível ser feito é buscar o mínimo de viés ideológico nas suas falas e nas suas decisões. E isso tem como ser feito. Então é impossível dizer que esse canal vai ser 100% neutro. A forma que eu realizo as minhas pesquisas, a forma que eu busco fazer alguma coisa, sempre vai estar em algum nível enviesada pelas minhas experiências. Mas sabendo disso, você pode buscar uma neutralidade. Ou seja, se você sabe quais são as suas experiências, você pode buscar ter experiências diferentes para fazer com que o conteúdo seja o mais neutro possível. E é isso que eu vou buscar fazer com o conteúdo nesse canal. É isso, gente. Até a próxima.